Foi realmente uma experiência muito interessante e foi uma experiência nova, né, nessa interação, com o tradutor, com o autor e também, o contato com esses aspectos inusitados e provocantes, né, provocadores do livro. E a grande responsabilidade de propor essa edição e realizá-la e colocar no mundo e vamos ver o que acontece, né, com a reação das pessoas e o como cai para cada um esse conteúdo. Acho que vai ser diferente para cada pessoa, mas espero que traga muitos bons frutos e debates, quem sabe, e novas ideias, novas soluções, novos livros, novos conteúdos, né? Sempre num sentido construtivo, né, e de autodesenvolvimento e desenvolvimento social também. Em primeiro lugar, o que me motivou bastante foi o próprio entusiasmo do tradutor, que conhece o autor pessoalmente e não por isso, mas porque ele lendo o livro se entusiasmou com o conteúdo, com a atualidade do conteúdo, porque embora tenha sido lançado em 1994 em alemão, depois, em inglês, o próprio autor fez uma atualização para ser lançada em 2022 e entrou em contato com o tradutor e depois comigo em 2021, ainda com os originais novos, não publicados ainda em inglês nem em alemão, né, mas já nos mandou a versão nova, né, final. Então, vendo isto, eu constatei que o livro estaria bastante atualizado, né, e também bastante adequado para a divulgação da antroposofia no século XXI, que é uma linguagem que muito dinâmica e está cada vez mais, se modificando em termos de conteúdo também, né. E foi esse o motivo que, ocasionou um interesse e após ler, resenhas, o original em inglês atualizado e também um sumário já traduzido para o português, eu tive, assim, a certeza de que seria um bom livro para o Brasil e também eu submeti a outros possíveis editores antroposóficos aqui no Brasil, especialmente a editora antroposófica, que, eh, se interessou pelo assunto e o assunto foi amadurecendo até que então decidimos fazer uma coedição, né. Ele se dispôs em primeiro lugar a acompanhar a tradução, e nesse sentido eu vou ler um texto do próprio tradutor relatando isso, porque foi ele que vivenciou essa parte, essa etapa, né, do livro. Então, eu vou ler o que o tradutor nos enviou, porque ele mora na Alemanha, ele é nascido em Portugal, veio para o Brasil ainda, acho que criança, cresceu aqui, estudou aqui, depois foi ser, professor Waldorf na Alemanha, e lá viveu, casou-se, teve filhos, enfim, depois se aposentou e hoje é tradutor já de documentos e textos, profissional, né. E mantém esse contato com o Brasil sempre e então transmite as novidades que o entusiasmam por lá, né. Então vou ler um texto que ele nos mandou. Tradutores são meros construtores de pontes que laboram nos bastidores do palco da produção literária. O foco central de tudo está sempre no conteúdo da mensagem transportada de uma margem para outra do vasto rio que separa línguas e dialetos. Para esta fascinante obra de Harry Salman, o transporte para a margem portuguesa revestiu-se de alguns traços originais que vale a pena mencionar. Tudo começou em 2021, durante a praga da Covid,
quando um grupo de amigos da antroposofia se reuniu com o autor em Stuttgart, Alemanha. O espírito que animou o encontro refletiu a coragem de Steiner em realizar grande parte das suas numerosas apresentações, precisamente durante e após aquela outra praga igualmente devastadora, embora de origem puramente humana, a Primeira Guerra Mundial, que até contou com participação brasileira e portuguesa, entre parênteses. O entusiasmo sentido pelos participantes durante a abordagem invulgar de Salman a respeito do destino futuro da antroposofia e do impulso da organização social tríplice, ou trimembração social, como costuma ser denominada no Brasil, rapidamente fez nascer o projeto de uma edição em português. Ao longo de quase 2 anos, estabeleceu-se entre o autor e tradutor um contato intenso e permanente, devotado à adequação do texto ao espírito mais profundo da língua portuguesa e às condições de vida e cultura no hemisfério sul. Este esforço contou com a inestimável colaboração de Jacira Cardoso e Adverbum Editorial em São Paulo, que nesta ocasião recebe um agradecimento e aplauso do tradutor. É isto. Então, aqui ele relata como foi, né, um pouco esse processo, até que chegou a mim, eu já contei como foi, e depois realmente resolvemos fazer em conjunto, né, a Adverbum Editorial e a Antroposófica. E durante as mensagens que eu troquei pessoalmente com o autor, já no processo de edição, ele foi muito cordato, muito simpático e disse que estava oferecendo esse trabalho dele ao Brasil e dispensando totalmente o pagamento de direitos autorais. E escreveu uma frase que o livro estando quase pronto me chamou a atenção e eu decidi colocar na primeira página do livro, que ficou sendo uma dedicatória com as palavras dele realmente, né. Então as palavras são: "Meu texto é um presente para a comunidade antroposófica no Brasil e para os interessados em antroposofia. Harry Salman, junho 2023". E assim ficou, e depois enviei a ele essa ideia, né, antes de imprimir o livro, e ele gostou muito, agradeceu, então ficou válida, né. Falando nesse contato dele com o Brasil, com essa versão em português, e até mesmo dentro do livro traz algo dessa expectativa que talvez a América do Sul e o Brasil possa realizar algo que estava destinado à Rússia. E qual a importância de ter essa obra em português? Olha, primeiro esse comentário, né, está no livro, foi um comentário do Lex Boss, que eu conheci pessoalmente, eu tive muito contato muitas vezes com ele, fazendo essa, digamos, uma previsão, digamos, dessa possibilidade, porque o Steiner previa uma evolução, assim, da humanidade no sentido cultural, espiritual, para uma chamada época eslava, que ele dizia. Mas não tem a ver com a Rússia, ideologia russa, nem coisa nenhuma. É um povo com a sua cultura e os seus ideais espirituais que talvez pudesse acolher, assumir uma evolução humana que fosse modelo, né, para o restante da humanidade. Mas com os acontecimentos na Rússia, na época do próprio Steiner, né, Revolução Comunista e tudo que aconteceu depois que Steiner morreu também, continuou, parece que esse, digamos, sonho ficaria adiado ou protelado, e o Alex Boss começou a prever uma possibilidade disso se voltar para o Brasil, acho que devido à ligação que ele estabeleceu muito forte com o Brasil, o próprio Lex, que era holandês também, né, e veio para cá dar muitas palestras e cursos e criou um contexto aqui muito grande de amigos, de seguidores no sentido da pedagogia social, né.
Então, nesse sentido, eu acho que esse livro traz uma contribuição muito grande para a realização de ideais espirituais antroposóficos dentro da realidade brasileira e também no sentido de, quem sabe, motivar o próprio movimento antroposófico no Brasil a ser um modelo ou ter iniciativas para o mundo. E parece que muitas coisas aqui acontecem nesse sentido, né? No sentido da pedagogia, da medicina, de movimentos sociais, enfim, várias, agricultura biodinâmica, são tantas coisas que acabam repercutindo de volta, assim, para os lugares de onde vieram essas iniciativas originalmente. Então é nesse sentido que eu penso que seria uma ótima contribuição desse livro, fazer repensar, né, muitas coisas e redirecionar de alguma maneira, aperfeiçoar, né.